Olá, Então, Tereza. Alexandre! Vamos lá ver se fica para aí 2 minutos a falar sem som. Tu estás bom? Agora estou te ouvindo. Estava sem som, não é? Já te apresentei, já disse. Olha, não sei se já viste a minha camisola do Pratinho Comer, Ah, olha, tá olha que bonita. saudades. Estou bonita aqui Ah, também, Jockey o- Institute. portanto, o Alexandre é uma figura importante do nosso Portugal e do Brasil também. Me ajudou-me imenso durante muito tempo, como coach mesmo, e fiz uma série de cursos com ele que eu recomendo vivamente logo que isto passe esta pandemia. O Alexandre sabe tudo sobre pessoas, mas essencialmente o que é melhor nele é que ele gosta muito de pessoas. Portanto, ele sente as pessoas e tem muitos amigos, tem muitos seguidores e muitas pessoas que ele tem ajudado. E quando eu lhe telefonei a dizer, olha, queres falar com os meus amigos? Ele disse logo que sim. O que é que vamos falar? Aí foi a dificuldade, não foi, Alexandre? Ah, Tereza, obrigado aí pelo seu convite, o pessoal que está ouvindo a gente, obrigado nessa quarentena. E eu acho que o principal que nós temos que falar, eu acredito muito na esperança, na fé, e isso que eu acredito muito. E nesse momento que a gente está vivendo, eu acho que é um momento de transformação, ainda mais nesse final de semana, né? Que é um final de semana muito forte para o mundo católico, para o mundo cristão, onde a esperança e a fé se fala muito, né? Então, acho que podemos Estava falar. aqui o Gil a mandar beijinhos para nós. Ah, show de Ah, bola, Gil. Obrigado a todos aí que estão nos assistindo, né? Espero que a gente possa realmente ajudar essas pessoas que estão aí do outro lado, a que elas ganhem mais força para ultrapassar esse momento aí de transformação que o mundo está vivendo. exatamente. Portanto, eu estava a dizer que tivemos aqui a dificuldade de decidir, porque o Alex pode falar sobre tudo. Para mim, ele está ligado, talvez foi assim que a gente se conheceu, às emoções de cada um de nós e que estão difíceis de gerir nesta altura, porque mudaram todos os paradigmas, mudou o nosso dia a dia, as nossas emoções são as mesmas, mas coitadinhas estão aqui num grande turbilhão. E pedi conselhos ao mestre, pedi conselhos à pessoa certa. O que é que a gente faz para se manter positivo, inteiro porque o Alexandre, pai, 3 dias depois da quarentena, ligou-me a perguntar: tu és do lado das pessoas que está muito ansiosa ou estás a encarar isto de uma forma positiva? E eu disse: olha, por acaso estou a encarar isto de uma forma muito positiva e não estou ansiosa. Boa, boa. Portanto, acho que andaste a ligar para as pessoas a perguntar isso, verdade? Para algumas pessoas, sim. E a gente, agora na segunda-feira, eu preparei um trabalho, um questionário para oferecer para as pessoas para ver o grau de ansiedade ou de tristeza ou como elas estão vivendo esse momento, para que elas possam ter uma percepção e até para saírem mais rápido, né? Porque eu acho que a grande. Mas nesta segunda-feira agora? Depois de amanhã, né? Porque Sim. a gente preparou aí um quiz, né? Bem legal, um questionário bem legal, para as pessoas poderem entender como é que elas estão vivendo esse momento, para que elas possam se conhecer mais e depois poderem agir, né? Porque isso, a melhor forma de nós agirmos é nos conhecendo mais, né? A gente não pode ultrapassar coisas que a gente não tem conhecimento. Então, quanto mais a gente se conhece, mais nós percebemos nossas possibilidades, as nossas deficiências, no caso, as nossas limitações, para a gente poder trabalhar isso. Porque E não podemos ser jogar, às fortes vezes, para. numa área e estamos mais fracos noutra área dos nossos sentimentos, da nossa vida. E onde é que as pessoas podem ver esse questionário? Eu vou colocar nas redes, que nem eu fiz agora. A gente fez aí um site com notícias positivas, né, Tereza? Eu Eu já acredito falei muito. nisso, eu já falei e as pessoas Falou? interessaram-se, falei. Porque eu estou sempre a dizer às pessoas para não verem notícias à maluca, ou seja, para não estarem sempre obcecadas a ver notícias, para se informarem, claro. E depois um dia vi essas notícias positivas, que é tudo notícias sobre o momento que estamos a viver, sobre o Isso. vírus e tudo mais, mas tudo notícias boas, ou seja, Boas. pessoas que estão a fazer pesquisa da cura ou do tratamento, pessoas com 100 anos que se salvaram e que saíram, bons conselhos, tudo coisas positivas, tudo coisas, são notícias de esperança, verdade? Exatamente. Todos os dias a gente publica lá. Tem uma pessoa da nossa equipe que está responsável por isso, e todos os dias ela faz uma compilação de vários jornais do mundo inteiro, não só de Portugal, e ela coloca lá notícias positivas de tudo que está acontecendo no mundo. Tem muita coisa acontecendo boa no mundo também. Sim, Então, do mesmo jeito, tem coisas que possam não estar sendo tão boas nesse momento, que é verdade, é um fato. Eu mesmo acho que falei aí na última quarta-feira, tive uma pessoa, meu tio, internado, infelizmente já sim. está bem, já está em casa, é uma realidade, mas tem muita coisa positiva acontecendo, né? E eu vou te dizer, tem vírus aí que a gente estava convivendo com eles que estavam matando muito mais do que esse coronavírus, né?
vírus Sim. muito mais perigosos e contagiosos no dia a dia que todos nós tínhamos que lidar com eles. O vírus da inveja, da maldade, do Ah, rancor, da falta de ajuda, que era um vírus invisível, mas que não tocava muitas pessoas, né? O vírus da fome. Então, eu acho que a gente estava falando outro dia aí sobre o mundo nunca mais vai ser o mesmo. Eu disse o quê? Ainda bem. Ainda sim, bem, é porque verdade. eu acho que o mundo vai ter que parar para repensar o que realmente vale, de que forma nós temos que nos ajudar. Isso aí que a gente está fazendo agora é nada mais do que uma ajuda mútua de crescimento. E quantas pessoas estavam fazendo isso na vida, de se ajudarem mutuamente, de perceberem que elas cooperando é que elas chegam mais longe. Eu fazendo o outro prosperar é que tira prosperidade para a minha vida. Então, eu acho que é isso aí que o mundo vai ter que repensar, vai ter que fazer uma nova forma, uma nova roupagem do que será esse próximo mundo, né, que vem aí, que eu acredito sinceramente que é muito melhor do que esse mundo que nós vivíamos há tempos atrás, há pouco tempo atrás. É o As que eu pessoas acredito. estavam, as pessoas estavam distraídas, é o mundo, eu chamo-lhe o mundo do entretenimento. As pessoas têm muitas coisas para fazer, têm muitas obrigações, muita coisa, e acabam por descurar o outro, descurar-se a si próprias, descurar as relações no geral, consigo e com os outros, é verdade. Ou então não fazerem um balanço da sua vida, do seu estado interior, da sua evolução, ou até nem querer evoluir. Portanto, esta época é ótima, tem havido imensos lives, eu também tenho acompanhado os teus, e tem havido que nos alertam para coisas que nós não estávamos parados, não pensávamos. Não tanto no meu caso, que eu sou de pensar essas coisas, mas Eu também. livros, e tu também, claro, livros que se podem ler, meditações que se estão a fazer, até no online há vamos chamar essa cadeia de energia positiva De e de coisas muito solidariedade importante. boas, né? Olha quanta Verdade. coisa bacana está acontecendo no mundo. Eu tenho estado atento já há algum tempo, mas as redes sociais, você sabe que eu não era muito adepto e hoje estou muito mais. Então, eu acho que é o momento, me lembra esse momento aqui, um velho lenhador, um dia ele começou a ensinar um jovem lenhador a cortar madeira. E passado um tempo, esse jovem lenhador se achou já bom demais, né? O ego dele estava muito alto, ele era um homem forte, grande. E aquele velho lenhador continuava mais velho lenhador. E aí ele fez um desafio dizendo: eu sou muito melhor do que você hoje. Eu quero lhe desafiar a cortar aqui essa mata e ver quem corta mais. E aí eles começaram. E aí aquele velho lenhador, a cada tempo ele tinha que parar um pouco, e aquele jovem lenhador continuava cortando, trabalhando sem parar. No final do dia eles pararam e o velho lenhador, ele tinha cortado mais árvores do que aquele jovem lenhador que não parou o tempo todo. E o jovem lenhador perguntou: mas por que você não parou? Toda hora eu olhava e você sempre parava a cada tempo para descansar e eu não parei um minuto e você cortou mais árvore do que eu. Ele falou: cada vez que eu parava eu amolava o meu machado. Então Ah, acho que esse momento é o momento de nós amolarmos os machados, né? Porque novos tempos virão, né? Talvez muita gente já estava se achando autossuficiente, boa demais. Talvez o momento de parar, de amolar o machado, de nós percebermos que é um tempo de renovação. E como eu disse, nada melhor do que você me convidar para essa live no final de semana de Páscoa, que é de renovação, de renascimento, de transformação, de bondade. Mas depois da Páscoa, era também só tem uma a... coisa, Alexandre, Ah, repete qual é o site das notícias positivas, estão aqui pessoas a perguntar. alexpacheco.com. Pede alguém da equipa do Alex, está aí, o Gil, ou quem for, Não vai sei. escrevendo, vai respondendo. Também. Porque quando as pessoas veem escrito, acabam por decorar melhor. alexpacheco.com e Pachecox.com. E lá também tem dicas de livros que eu dou, dica de filmes, música, que eu também músicas. Eu gosto. tenho Sim. música dos nossos treinamentos lá, Uhum. que a gente coloca, sempre para a gente buscar positividade, Isto para Tereza. quem não sabe, deixa-me contar. Isto para quem não sabe, a última aventura, vamos chamar aventura, que o Alex nos desafiou foi no princípio do ano, aqui no Casino de Estoril, o Alexandre mora em Leiria, e há muitos anos que já é meio português, apesar de falar tão brasileiro, e então fez um treino de um fim de semana absolutamente maravilhoso, que até andar em cima de brasas teve, pôs os portugueses a fazer coisas extraordinárias. Portanto, tu és estás sempre a empurrar as pessoas para irem
para se superarem e se porem à prova e se renovarem. E não é só neste fim de semana, é a missão da tua vida, é ajudar os outros a irem mais além e verem, ultrapassar os seus limites, não é? A minha missão é essa mesmo, fazer com que as pessoas que passem por mim, de alguma forma, elas se transformem e possam ir mais longe, né? Então, mesmo que alguma coisa ruim, entre aspas, aconteça em minha vida, eu sempre procuro olhar de forma positiva. Aquilo teve algo de positivo na minha vida, de crescimento, de entendimento. Como agora esse coronavírus, aí você fala assim, mas Alex, você não está preocupado com o que vem aí depois, com essa situação? É lógico que vão vir situações adversas, mas a gente está aqui para superar isso. Nós somos preparados para superar as adversidades. Quem tiver com vida vai ter a possibilidade de criar uma nova história, né? Mas isso não só com corona, é com qualquer situação. Então, acho que a gente tem que, nesse momento, viver um dia de cada vez e perceber que depois que isso passar, vão vir grandes oportunidades na vida também. As pessoas, mas o dinheiro vai sumir, as pessoas vão estar desempregadas. Tá bom, mas as pessoas vão se reinventar. Tem gente que começou a trabalhar na internet agora e que daqui a 3, 4 meses vai estar ganhando dinheiro com uma coisa que ela queria e não tinha coragem de fazer. Tem pessoas que vão sair do seu trabalho, que estavam no trabalho há 20 anos e não saíam por comodismo, por medo, por qualquer situação, e que vão ser desempregadas e vão criar um novo projeto e vão ser muito mais felizes e talvez ganhar muito mais dinheiro. Então, eu vejo sempre com boas possibilidades e boas oportunidades sempre na vida. O que assusta é que é uma época de mudanças e desafios. E então, as pessoas, quando têm uma dificuldade, não conseguem ir para além da noção da dificuldade, o que é normal. As mudanças são assustadoras, não é? São essenciais, mas são assustadoras. Nós todos já vivemos Às mudanças. vezes. Sim. Às vezes. Nem sempre. Nem sempre são assustadoras? Não. Eu gosto de arriscar e gosto de mudar, mas há ali um momento do pulo que é um bocadinho que estás no ar, ainda não estás num sítio, não estás no outro. Há ali Mas isso é muito bom, Tereza. Você disse que eu trabalho muito as emoções. E Sim. a mudança se dá ao medo, eu vejo com muito bons olhos. Por quê? Porque o medo vai fazer com que você se prepare melhor, vai fazer com que você tome mais precaução, vai fazer com que você tenha um plano de ação mais bem definido para colocar em prática. Então, olha que coisa maravilhosa. Quando uma pessoa, eu até falei no meu último live, dizendo assim, que uma pessoa morreu e foi para o inferno. Chegou lá no inferno, o diabo perguntou, você tem medo de quê? Aí a pessoa falou assim, eu não tenho medo de nada. Ele falou, então aqui não é o lugar para você, que aqui alguém tem que ter medo, senão tem que ter medo. Então, é assim, o medo é muito importante. Não é? É muito importante, vai proteger a gente, vai fazer com que a gente defina as coisas melhor, vai fazer com que a gente esteja mais atento aos detalhes. Então, imagine o seguinte, você vai pular de um paraquedas, né? E você não sabe dobrar paraquedas. Você tem que trazer alguém que você confie muito para dobrar seu paraquedas. E depois você vai ter que aprender. Se você não tomar todas as medidas, você está correndo risco. Então, por mais perigoso que seja pular de paraquedas, se você tomar todas as precauções, esse risco diminui. Não é? Então, agora, eu acho que a grande precaução que a gente tem que tomar é estar em casa. Sim. Porque nós não somos super-homens, super-mulheres ao ponto de achar que não podemos nos contagiar e morrer e não levar esse contágio para as outras pessoas. Primeiro ponto. Segundo ponto, é entender que isso vai passar e a gente vai voltar à vida. O mundo nunca mais vai ser igual. Eu acho ótimo, sinceramente, porque eu acredito que esse mundo que vem é um mundo muito melhor do que esse que nós estávamos a viver, onde as pessoas vão ser mais, cooperar mais, colaborar mais, se preocupar mais com o próximo, com o outro, perceberem que o que eu faço interfere na vida do outro, né? Perceberem que outros vírus, como eu te falei, são muito mais letais do que o coronavírus, do que o Covid. No entanto, tens aqui uma pergunta, o medo vai dar depressão ou não? Eu acho o medo vai dar mata. depressão? Para muitas pessoas, sim. 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 Uhum. Poxa, Alex, você está falando assim, dessa forma, claro, eu não sou o cara, você sabe como eu sou muito direto. Vai ter gente, eu acho que um dos grandes problemas que teve aí nessa situação agora, eu estava vendo, eu não via televisão há muito tempo, estou vendo pesquisa, estou estudando muito, é que as pessoas levaram em conta muito somente a parte médica. Sim. Certo? E a parte médica é muito importante, tudo bem. Mas será que os governantes levaram em causa, ouviram economistas, psicólogos, terapeutas, coaches, seja quem for, as várias áreas, porque tem danos que estão causando na população
que vão demorar muitos e muitos anos ou o resto da vida. Como tem pessoas, o mundo nunca mais vai ser o mesmo, eu não tenho mais coragem, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo. E vão se bloquear. Então, quando algumas pessoas da minha equipe perguntam, Alex, eu acho que a gente só vai voltar a trabalhar não sei quando. Eu falei, nunca na vida, nunca, nesses anos todos que eu estou trabalhando com transformação de pessoas, as pessoas vão precisar tanto da gente como vão precisar agora no futuro. Sim, e vão Né? ser ajudadas para passarem para o próximo nível. Estava a mesma pessoa que estava a perguntar ao Presidente diz: o ser humano não é para estar preso. O que é que se pode fazer para manter daqui enquanto está em casa, quando está preso, eu não gosto da palavra preso, enquanto está em casa, o que é que se pode fazer para encarar as coisas de uma forma mais positiva? Não é só ocupar o tempo, o que é que se pode fazer, não é? Tem Porque muita coisa. senão É o que vem eu o medo falei. e ocupa, não é? Amolar o machado, né? Mas você me falou que gostou muito da live que eu fiz na última quarta-feira. Sobre Que o eu medo, faço as sim. lives todas as quartas, né? E eu trouxe o Felipe Chacha aqui para depois, daqui a pouco, mostrar para vocês como é que os medos eles bloqueiam a gente e por que hoje essa pandemia está tão grave e está trazendo tanto medo, porque tem vários medos ali que eu enumerei que fazem parte dessa pandemia. Daqui a pouco eu vou falar isso aí para o teu público, para vocês também saberem, e já coloquei lá a letra certinha para você poder ver tudo, Da outra vez estava ao tirar contrário. foto, tudo isso. Aqui diz, quem não mudar com isto não aprendeu, diz a Anabela Silva. É verdade, não é? E não mudar com isso não aprendeu? Depende, porque na verdade, assim, eu acho que todo mundo tem seu tempo de entendimento, né? Eu acho que tá aí tem 117 pessoas assistindo, mas eu e você, 119, 120 pessoas, e outras tantas vão assistir. E aí eu lhe pergunto, quantas crises você já teve na sua vida, Tereza? Você que está aí me assistindo, quantas crises você já teve? Talvez crises financeiras muito mais graves do que essa que nós vamos ter pela frente, que eu nem sei qual é. São Eu só que, suposições. as exposições, o que eu acho é que neste momento é o que eu optei para fazer para mim, para já não conseguir encarar mais do que o mês. Portanto, estou a tentar, ou não, estou a conseguir estar calma até ao final deste mês. Perfeito. E depois, o que eu faço eu não sei muito bem como é que vai ser o panorama, o que eu estou a tentar melhorar-me, fortalecer, não só fisicamente, como também a nível de conhecimentos, para depois estar mais ágil no mercado. Eu estou virada para a área do coaching, também graças a ti, e como palestrante, portanto, estou a aprender, estou a aproveitar este tempo que estou parada para não estar parada, para Claro. aprender e para me preparar e criar ferramentas para depois fazer melhor o meu trabalho. É isso que eu estou ocupada, porque não consigo parar para imaginar o que é que vai acontecer a nível económico e financeiro, portanto não vale, é uma coisa que eu não controlo, então estou a tentar que Mas isto olha não que me entre coisa no outro esquema, maravilhosa não você é? está dizendo. Olha que coisa maravilhosa. Isso serve para as pessoas que estão em casa, serve para mim, serve para todo mundo. O que você está dizendo? Você, super apresentadora em Portugal, super, né? Anos, desde quando a televisão aqui, quase Sim. você aí fazendo sucesso. E aí você, em um determinado momento, resolveu se reinventar. E aí vem essa pausa no mundo, que você já estava em palestras, com Covid, com um monte de coisa, faz Este você ano ia parar ainda ser, não é? mais. É verdade, este Você ano ia podia ser. dizer, minha vida tá horrível, e agora eu vou dar um tiro na cabeça, nada corre bem. Mas você não controla isso. Então o que, é que você está fazendo? Parou e está molando seu machado. Então o que é que vai Exatamente. acontecer? Tem pessoas que estão em casa e estão chorando, desesperadas, reclamando, com medo. Isso nunca mais vai ser o mesmo, isso está tudo uma porcaria. E não estão amolando o machado. Só que está todo mundo parado. E quando voltar, quem estiver preparado, provavelmente, né, vai ter mais chance de ter sucesso. Além disso, o que é que eu percebo no mundo? Todo o sistema de educação do mundo, e você me conhece já há 2 anos e pouco, né? Tem 2 anos já? Já, né? Dois Tem, anos e tem, pouco e tem. tal. Eu falo disso da educação. Todo sistema de educação ele tem que ser reformulado. Por quê? Porque o sistema de educação era só para você decorar uma coisa arcaica de ganhar e perder. Eu tinha que ser melhor do que o outro, não era colaborativo, não era cooperativo, e era ganhar e perder. Então as pessoas estavam nessa de ganhar e perder, ganhar e perder. Só que quando você traz para sua mente que você só vai ganhar, né, e você convive comigo assim, a gente já teve semanas de estar junto, vou falar todos os dias, agora menos um pouco, mas está sempre. Eu trago para minha vida que eu sempre ganho. Mas, Sim. Alex, aquela pessoa, não sei o quê, ou aquela situação, você perdeu, mas eu ganhei. Eu ganhei algo. Algo que eu não estava enxergando, que a maioria das pessoas não consegue enxergar,
que pode parecer negativa, é muito positivo para mim. Porque vai me preparar para a próxima etapa, para o próximo passo, para o próximo estágio. É difícil entender isso. E isso vem com a gratidão, porque eu sou grato a tudo que acontece na minha vida. Então, quem está assistindo aí, fala assim, Alex, o que é que eu posso fazer esses dias? Primeiro, olhar para si. Quanto tempo tem que você não olhava para si próprio? Quanto tempo você não convivia com você mesmo? Né? Quanto tempo você não tinha... Quantas vezes você reclamou porque não tinha tempo para ler um livro e agora você tem todo o tempo para ler um livro e ainda não pegou um livro na tua prateleira? Quanto tempo tem que você disse que não conseguia ligar para as pessoas que você amava, que gostava, e agora você tem todo o tempo para ligar e você ainda não ligou? Então começa a fazer, porque novos hábitos vão surgir. E talvez você criando esses novos hábitos agora da quarentena, você leve para a sua vida depois, que já tinha um monte de coisa boa, mas tinha algumas coisas que você não estava fazendo. Então, juntar esses dois, uau, você vai ter uma vida eu tenho falado aqui que um hábito leva 21 dias a construir, não é? Ou sedimentar-se, ou entrar dentro de nós, vamos dizer assim, e que já estamos ao mês, não é? Pelos vistos, vamos ficar mais um tempo ainda. Portanto, é a boa altura para quem não treinava, treinar, para quem não meditava. Tu, não é? Estás a aprender o desafio aí dos 21 dias. Eu hoje ainda não fiz, vou fazer ainda hoje, depois da gente passar aqui de falarmos, eu vou malhar, vou fazer exercício, né? E 21 dias. 21 dias para alguns casos, tá, Tereza? Tem algumas coisas que para ser implantado no nosso inconsciente precisam de mais de 21 dias, tá bem? Nem tudo, mas é um bom início. É um bom início. Eu estou fazendo esse da malhação aí, do exercício, da reformação, da alimentação, de 21 dias. E você está de parabéns, estou vendo que está bonitona aí, já diminuiu o peso. Sim, eu consegui perder peso, mas com muita regra. Tem que ter disciplina. Tenho treinado todos os dias e deixei de jantar, porque nós em casa, não é? Se comemos mais, isto também depende se é homem, se é mulher, a idade que tem. Não estou a dizer que todas as pessoas têm que parar de jantar. Não, mas você está ótima, está bonitona. Obrigada. Temos aqui, o universo já nos veio avisar há muito tempo, mas ninguém queria ouvir. A natureza estava cansada de nós humanos. Acreditas nisso? Achas que isto é uma pequena vingança do planeta? Eu acredito o seguinte, se Deus é bom, por que é que ele quer vingar da gente? Talvez um alerta, vingança não. Eu não sou muito de vingança, não. Eu acho que assim, tudo que você emana volta proporcional a você. Eu acho que o ser humano é maravilhoso e perfeito. Agora, ele precisa se reinventar muitas vezes, se adequar, se transformar. E eu acho que isso vem para transformar. Eu acho que tem muitas teorias que estão surgindo aí, mas eu acho que se nós acreditarmos que a gente estava cuidando mal do planeta e o planeta é nossa casa, talvez essa consciência coletiva ela precise ser empregue em maior escala. Agora, a gente tem que entender o seguinte, nós estamos na Europa, eu sou do Brasil, mas tenho família na Europa, meu avô era daqui, tenho condições de estar morando em qualquer lugar do mundo hoje, ou sempre foi assim, infelizmente, mas grande parte do planeta não tem essa condição. Então, a gente tem que pensar o seguinte, vamos cuidar do planeta? Tá bom, mas vamos cuidar das pessoas primeiro? Sim. Talvez eu acho que pensar que nós estamos fechados em casa a cuidar da casa que é o planeta, não é? Sim, mas aí talvez a melhor forma de nós cuidarmos do planeta é cuidarmos dos outros seres humanos também. Porque não adianta, porque a gente está, o lixo, a poluição, mas a gente está esquecendo que na África, a pessoa que não sabe se vai comer no outro dia ou no mesmo dia, ele não está preocupado em produzir lixo, ele nem sabe o que é plástico. Ele tem que saber o que é um prato de comida. E isso acontece muito. Talvez seja o momento da gente repensar um pouquinho isso. Eu acho que tem que cuidar do planeta, sim, senhor. É uma boa altura para estar sensível a todas as causas e não só a uma, não é? Já que estamos parados, estamos parados fisicamente, mas estamos atentos. E ver, na verdade, olhar para aquilo que a gente ignora durante a nossa vida inteira. Ou não quer ver, né? Ou não quer ver, sempre. O problema está ali no vizinho do lado. Isso não é meu. Só que agora, com esse vírus, o problema está no vizinho do lado e é seu também. Tá aqui, a Paula deu uma frase engraçada que é engraçada, é interessante. A falta de vontade é bem pior do que falta de tempo. E mesmo, eu falei isso também no direto, eu falei uma coisa parecida. Porque eu disse o seguinte, as pessoas reclamavam do trabalho que tinham, que não gostavam do trabalho. Mas ficar sem trabalhar
é muito pior do que trabalhar com o que não se gosta. É que nem experimentos que foram feitos de pessoas que falam palavras, né? Nosso corpo é feito, Sim. constituído por água. Eu lá no MSX falei disso, que o Masaru Emoto faz uma experiência dessa. Essa A experiência é incrível, é indiferença, incrível. a indiferença é muito pior do que as palavras mal proferidas Mas à conta pessoa. essa história. Eu já ouvi, não é uma história, é uma experiência, conta essa Sim. experiência que é interessante. Na verdade, o Masaru Emoto ele fez uma pesquisa com arroz, né? Onde ele colocou 3 recipientes com arroz, onde um dos arroz e água, não, arroz, e ele vai lá, porque ele fez também experiência com água, ele vai lá e emana palavras positivas para o primeiro frasco com arroz. Depois ele vai para o segundo frasco e emana palavras negativas. E o terceiro frasco com arroz, terceiro recipiente, ele simplesmente ignora. Então, passado um período, né, aquele primeiro frasco que recebe palavras positivas, ele vai deteriorar com menos intensidade e o cheiro não é um cheiro tão ruim, tá? Aquele que é proferido palavras que são duras, difíceis, né, desvalorizando, aquele arroz ele apodrece, começa a apodrecer e emanar um cheiro ruim. E aquele arroz que é totalmente ignorado, ele apodrece mais ainda com um cheiro horrível. Então, nós sermos desprezados, né? E vem muito a ver com isso que a gente está falando, né? Talvez o planeta se queixe, ótimo, mas talvez sejam pessoas, talvez não, com certeza tem pessoas que estão sendo ignoradas por nós todos, que estão passando necessidade no mundo todo, e que talvez seja a forma de nós olharmos agora para o mundo. Perceber que se nós ajudarmos mais pessoas, nós trazemos mais evolução, mais prosperidade, mais riqueza para a nossa vida. Não só a riqueza financeira, mas a riqueza em todos os aspectos, né? No mais amplo da palavra riqueza, né? Que não tem que ser só a riqueza financeira, que eu acho que ultimamente, e eu vinha dizendo isso nos meus treinamentos, eu acredito muito que o mundo vai se transformar para o mundo do ser e não do ter. Que as pessoas já viram que ter, né, não estava deixando elas felizes. Então as pessoas focaram muito no ter e foi preciso. Essa nova geração já vai vir aí com o ser, de um senso comum, de uma coletividade muito maior. De zelar pela casa, pelo outro, pelo bem-estar comum, né? Que eu acho que vai ser importante. E uma coisa que eu lhe digo, viu, Tereza? Eu estava pensando, até que ponto isso chegou lá no Brasil, desde quando o Brasil democratizou, entre aspas, começou a ter eleições, tudo isso, né? Com o Fernando Collor, o Brasil vem desindustrializando, né? O Brasil é um país que precisou se industrializar e o Brasil ele foi um país que, com a entrada de Fernando Collor, na época, ele abriu o país para as importações, tudo isso. Foi bom também. Só que o Brasil veio desindustrializando. E o mundo todo veio desindustrializando para a mão de obra e produtos baratos da China. E hoje a China é altamente industrial e o mundo está desindustrializado. Será que não está no momento também de nós olharmos para a nossa casa e valorizar o que nós temos de bom? Eu já convivo com Portugal há quase 30 anos. E muita coisa mudou aqui, muita coisa para melhor. Mas muita coisa genuína foi se perdendo. Hoje o mundo começou a ficar muito igual. Nós precisamos dessas diferenças. Eu acho que temos que ser iguais em muitas coisas, cooperar, mas temos que ter a nossa identidade. Do pastel de natas, do pastel de bacalhau, das tradições, das roupas, das marcas, da indústria nacional, do produto nacional. Para quê? Porque a gente perceber também que se ficarmos dependendo muito só do outro, buscando só preço, né? Até que ponto isso nos dá essa estabilidade? Não sei, só para a gente pensar um pouquinho. Temos aqui a nossa amiga Antónia Praça que diz: eu fiz os treinos do Alex Pacheco e aprendi como aguentar firme. Beijo, Grande... Tonita. A Tonita maravilhosa. Obrigado. Muitas pessoas têm falado que depois de terem feito nossos treinamentos, tem ajudado muito aí nessa quarentena, né? Eu fico feliz realmente, porque esse é o objetivo. Às vezes as pessoas fizeram, dizem, depois eu coloquei em prática, mas depois esqueci. E eu sempre disse, está gravado no seu inconsciente. Mais cedo ou mais tarde, quando você precisar, ele vai te ajudar, né? Mesmo que você esqueça que fez, mesmo que você esqueça de mim, tá tudo certo, que o seu inconsciente ele não vai esquecer do que você viveu e ele tá com uma evolução maior e quando for preciso ele vai buscar aquilo. E muitas pessoas realmente têm dito isso, têm falado o quanto foi bom fazer
os nossos treinamentos, né? E por último, o MX, que foi um treinamento de superação, né? E a prova dos 9 veio logo aí com esse Covid-19 quarentena. Foi feito mesmo na altura certa, isso para te encomendar. Então, essas 800 pessoas estiveram com a gente no Estoril, coloque em prática aquilo que a gente falou, percebe da evolução, que eu falei lá da evolução humana, né? Do que por que o medo se desenvolveu tanto, e traz para a sua vida essa questão de entender a coragem, né? Nunca antes da coragem, né? Sempre antes da coragem vai ter que ter o medo. Então, várias pessoas vão ganhar coragem, vão se transformar, vão buscar energia e fé, acima de tudo fé. Eu separei uma frase aqui. Sim, eu ia te pedir para mostrar o teu... Sim, eu preparei aqui uma coisa que diz assim, eu acho que nesse momento, né, como a gente falou, né, de Páscoa, de ressurreição, né, de valores, de crenças, de novas formas de pensar o mundo, a Bíblia tem uma definição muito legal do que é fé, e eu não sou religioso, mas eu respeito todas as religiões e estou num país cristão, católico, e eu sou um admirador também de Jesus. A Bíblia diz uma coisa assim: a fé é a certeza do que se espera e a convicção do que não se vê. Isso está em Hebreus capítulo 11, verso 1. Né? Isso é muito legal. Isso vai até de encontro à frase de São Tomé de Aquino, né? Que ele diz o quê? Que é ver para crer. Exatamente. E, na verdade, o que eu estou dizendo e o que eu acredito muito é que você tem que crer para ver. E você falou aí que fizemos trabalho junto e quanta coisa você não acreditava e você passou a acreditar e começou a acontecer. De pessoas cruzarem o caminho, de situações acontecerem, porque às vezes a gente tem que crer para depois ver. Então, o que eu digo para a pessoa que está em casa aí é que isso vai passar. Começa a acreditar que o mundo vai ser melhor. Começa a acreditar que sua vida vai estar mais próspera depois disso tudo. E você começa a crer e você vai ver. Eu acredito muito nisso. Nós temos que projetar. Agora, lógico, se você cruzar os braços, eu vou crer, cruzo os braços, figuinha, e cruzo os dedos e acontece. Não, depois você vai ter que trabalhar, colocar em prática, fazer um plano. Mas o que eu acho que é uma coisa que tu não disseste sobre os teus treinamentos, sobre os teus treinos e sobre o MSX e sobre todos, é que o que fica ali, estou a falar da minha experiência, não é? O que é importante é tu descobrires poderes, forças, vontades que tu tinhas, mas que ou não consideravas, ou não as aplaudias, não lhes davas valor, ou até estavam escondidas lá no fundo. Portanto, o que vem à tona é: eu sou capaz, eu consigo, na verdade a tua frase, não é? E saber, acabas por criar ou despertar outra vez a crença de cada um em si próprio. Isso é o que eu senti nos teus treinos, que é eu sair mais, não é sair mais forte, é coisas que eu já tinha, coisas que eu não me lembrava que tinha, coisas que eu já não acreditava que tinha, porque o tempo vai passando e vai mirando, não é? E voltar a acreditar que somos capazes e que conseguimos e que fazemos, cada um de nós. Cada um acredita nas suas mais-valias, nos seus superpoderes. E se você acreditar, você vê. Exatamente, é preciso querer para ver. Eu concordo completamente contigo. Tu disseste que tinhas o Flip Chart contigo, mostra aqui que eu gostei tanto. Tá bom. Deixa eu ajustar aqui, que eu tenho um tripé, que eu comprei aqui um tripé, e botei aqui o Flip Chart, e agora, olha lá, já dá para... Sim, já está direitinho. Sim, senhor. É que as letras estavam ao contrário da outra vez. Tá top agora. Agora já sabe. Porque eu fiz, sabe o quê? Como o celular eu estou me vendo, quando inverte, ele inverte as letras. Né? Então como é que você tem que fazer? Se eu escrevi ao contrário. Isso é muito bom. Eu escrevi ao contrário e é bom que exercita o cérebro, né? Eu, às vezes, eu foste pelo caminho mais longo, de certeza, mas não interessa que caminho é, o que interessa é chegar, não é? Pronto, aí eu fiz o quê? Eu, às vezes, escrevo aqui coisas ao contrário, escrevo com as duas mãos para treinar o cérebro, né? Faço essas coisas. Eu falei, então, eu peguei e escrevi ao contrário e posso te ver, me ver e explicar. Então, o que foi que eu falei outro dia aí, na quarta-feira, na minha live? O que é que está acontecendo para o mundo para ter esse desespero tão grande? Porque são os medos que as pessoas têm e quais são os medos que dominam? E por que essa epidemia aí, essa pandemia, está causando esse medo todo, tá? E aí eu coloquei aqui 7 medos, que são medos realmente que fazem a pessoa estar paralisada, não tomar ação, não ir para... Porque a diferença entre o medo e a coragem é a ação.
Sim. né? Em termos fisiológicos, né, de libertação de hormonas, é a mesma coisa. Só que a ação é que vai transformar um covarde num corajoso. E esse momento é importante que a gente tenha muita coragem. E coragem com muita fé, foi o que eu disse. É você crer, né, para depois ver. Isso é muito legal. Então, assim, um dos primeiros medos que está acontecendo aí, agora, nesse momento, por que as pessoas estão aí cheias de medo? Primeiro, porque elas têm medo, ó. Eu não preciso ter uma ordem correta aqui. Medo da doença e medo da dor física. Olha que legal. As pessoas estão com medo da doença, da dor física, de irem para o hospital, de não terem leitos. Eu fui fazer o exame, né? E estou negativo. E cheguei lá no hospital, uma coisa que eu percebi, o hospital não está cheio. Tem muitos leitos. E aquela urgência que tinham centenas de pessoas à espera, não tinham lá. E aí eu te pergunto, será que essas pessoas todos os dias iam para o hospital porque precisavam mesmo fisicamente ou era mentalmente? Sim. Quantas pessoas vão para o hospital porque elas não têm com quem falar, não têm com quem conviver e vão para lá para serem atendidas e terem amor e terem carinho? Sim. É Dor, uma forma de chamar a atenção, sim. Claro, porque elas estavam esquecidas e agora elas estão sendo cuidadas pelo filho, pela filha, pela mãe, pelo vizinho. Elas estão tendo uma atenção que elas não tinham. Também o contrário acontece. Eu outro dia estava pensando, como é que aquelas pessoas que têm problema doméstico, relacionamento de marido e mulher, o marido que é violento, que bate na mulher, e essa mulher tem que conviver agora 24 horas por dia com esse homem. E que é alcoólatra. Eu já pensei nisso. Não é? E tem essa dor. Não é a minha realidade, não é a sua. Mas essa realidade existe, Tereza. Como é que essas pessoas estão sendo assistidas? E é o momento, talvez, também da gente dar um help para essas pessoas, ajudarmos elas. Tá bom? Então, estamos atentos. Estão com medo da dor, da doença e da dor física. Então, o que elas fizeram para casa. Depois, as pessoas têm um medo que está aqui avassalador, que é o medo da pobreza. Olha como as pessoas estão. As pessoas estão achando que vão ficar pobres, miseráveis, passando fome. O que não é uma realidade total. Tem pessoas que vão passar necessidade, já tem algumas que estão passando. Eu sei porque a gente está ajudando aqui também, pessoas da minha equipe, a gente aqui está ajudando algumas pessoas e vamos ajudar mais, porque eu acho que é o momento da gente ajudar, tá? Mesmo quando acontecer isso, você sabe que eu já ajudava algumas instituições, tudo isso. É o momento da gente ajudar, mas não há realidade geral, ainda mais para quem é aqui da Europa. Ainda mais. Né? Não é a realidade dos Estados Unidos, apesar dos Estados Unidos ter uma probabilidade de passar fome muito maior do que a Europa, de uma forma geral, né? Porque nos Estados Unidos é uma realidade, tem muita gente que passa fome nos Estados Unidos. Mas acho que tens razão de dizer que temos de estar atentos e todos nós vamos ter que ajudar e querer ajudar. Mas tem que fazer já, mas isso eu acho que independe dessa situação. Eu acho que uma coisa tem que vir, ficar intrínseca e continuar. Então as pessoas estão com medo. Segundo medo, 7 medos, esse já é o segundo. Olha como é que a mente funciona e como essa pandemia vai se tornando tão grande, não só com o vírus, mas a parte mental das pessoas. Então, medo da pobreza, medo da dor física, né? Da doença e da dor física. Depois tem uma outra coisa aqui, as pessoas hoje querem ser politicamente corretas. Os políticos estão com medo de dizer que vai passar, que não vai, mais 15 dias, é mais um mês, porque eles estão com medo de uma coisa chamada crítica. Né? Não que não seja a realidade, como eu disse, eu tenho na minha família uma pessoa, e eu estou em casa, minha mãe está em casa desde quando começou isso. Eu disse, mãe, você não vai sair, ela está aqui comigo. Então, é importante que a gente esteja em casa, fazer o nosso papel, mas as pessoas estão com medo de assumir uma posição e de serem criticadas. É o politicamente, não, vamos fazer isso, porque todo mundo está assim, você não devia fazer isso, você não pode falar aquilo. Então, as pessoas têm medo de crítica, principalmente os políticos. Tá? Principalmente os políticos. Temos que admitir que não é uma época fácil para eles, não é? Não, para ninguém, mas para eles também não. Para eles está muito difícil. Está muito difícil. Assim como para os médicos, assim como as pessoas que eu tenho que trabalhar para botar comida na minha casa e na sua, dos supermercados, dos caminhões, tudo isso, estão passando por situações difíceis. Mas os políticos realmente estão meio perdidos, muito perdidos aí, porque eles não sabem o que dizer, né? Então, e aí é melhor falar o quê? Vamos pelo seguro, fica todo mundo em casa. Tá tudo certo. Mas é preciso perceber que Portugal e o mundo
vai precisar depois de mostrar um caminho positivo de como as pessoas darem a volta. Isso é que é importante, porque o dano mental está ficando. Sim. Né? Tá ficando. Aí depois vem uma outra situação, vou tirar isso aqui. Medo de perder a liberdade. E aí você diz, não, eu não gosto de dizer que a gente está preso. Mas, entre aspas, nós estamos presos. Sim, mas dentro das nossas dizer, próprias casas. E aí vamos para uma extremidade, que é o Brasil. As pessoas já estão presas dentro das casas delas há muitos anos no Brasil. Com muros de 10, 12 metros de altura, com arame farpado, cerca elétrica, e elas estavam prisioneiras também da própria sociedade que elas criaram. Por quê? Porque tem uma disparidade social muito grande. Então, esse vírus, eu acho que vem para chamar a atenção de várias coisas no mundo. Várias situações no mundo. Aqui em Portugal, minha casa tem um muro baixo. Mas lá no Brasil, meu apartamento tem segurança 24 horas. Olha, e eu estou preso. E eu não posso ir na rua, não posso andar aonde eu quero, da forma que eu quero. Então, esse medo da liberdade, as pessoas têm. E elas estão confinadas em casa hoje. E preferem não dizer que estão presas, não sei o quê, que estão só confinadas, que é só um período, mas perderam a liberdade. A liberdade de ir e vir. Todos os dias temos estado aqui, tu deves ser muito mais importante que todas as pessoas, consegues ter aqui um hater, alguém que está aqui permanentemente a dizer mal. Já entrou aqui diz Lissabona, acho que é assim que se diz, proteja-se o Bolsonaro, você não está a dizer certo, você não está a ouvir nada que estás a dizer, mas e tu não tem medo, cara, e tu não tem não sei o quê. E não, eu tenho medo, eu estou em minha casa. Já entrou aqui o Maurício. Eu estou em minha casa. Não, ela não está a ouvir ou ele não está a ouvir. Já entrou aqui o Maurício, já entrou aqui várias pessoas a dizer houve sem julgamento, houve sem julgamento. Portanto, vamos fazer um pensamento positivo para essa pessoa. Vamos lá. Quem está chegando agora? Eu estou na minha casa, eu fechei as minhas atividades antes do governo aqui em Portugal decretar que era para parar. Né? Eu estou tranquilo, vou voltar na hora que tiver que voltar. Ao contrário. Agora, eu não falo de política. Eu não vou falar se Bolsonaro é bom ou ruim, se o primeiro-ministro está aqui, se o outro. Não é minha área. Eu não entendo de política. Eu não falo de política. Eu só estou dizendo que a gente tem que pensar de uma forma mais lata. Né? E o que eu acho é que a gente tem que olhar para o ser humano e não para a política. Tá? É o que eu penso. Eu não sou político, eu não entendo de política, nem falo de política. Quem me conhece sabe, eu não falo de política, não falo de religião e não falo de futebol. Não entendo, não vejo. Tá? É porque eu não entendo. Vou falar de política porque eu não entendo. Tá? Depois as pessoas estão com medo, sabe de quê? Da velhice. E essa é uma doença que dá principalmente o risco de morte às pessoas mais velhas, às pessoas mais idosas. Mais frágeis, sim. Mais frágeis. Né? Então, hoje, olha para aqui. 7 medos e 5 que eu já falei, hoje aterrorizam o mundo. Olha para isso. Depois tem um outro medo, que é o medo de perder o amor. E aí, quando eu falo de perder o amor, não só o amor que você tem a outra pessoa, né? Que foi você que estava me dizendo que uma pessoa, que o marido viajou, estava em outro país e não pôde voltar, distante. A Núria, sim. A Núria Mendonça ontem contou isso. Sim. Olha para isso. Mas o principal é o medo que as pessoas estão de perder o amor próprio nesse momento. Quantas pessoas estão, como falaram, mas esse medo não vai dar depressão? Quando você começa a ter depressão, se ela começar a ficar muito profunda, você começa a perder o amor próprio. E tem pessoas que chegam ao ponto de quererem se matar. Se isso vai acontecer no mundo depois desse Covid, eu acredito que vai. Mas já acontecia antes também. Vai acontecer mais? É possível que sim. Esses estudos é que eu acho que o mundo vai ter que fazer para a gente ver o efeito que isso vai causar para que nós possamos nos prevenir no futuro. Sim. Né? Porque já tinham pessoas alertando ao mundo de uma possibilidade disso acontecer. Eu vi o Bill Gates alertando isso há 5 anos atrás, agora numa matéria que saiu, e eu não conhecia. Né? Ele falando do risco. Eu também li essa matéria e achei muito engraçado, muito engraçado, sem graça nenhuma, mas há pessoas que o acusam de ter sido ele a mandar fazer o vírus para dar razão é isso que ele disse há 5 anos atrás. Então, era ele a dar uma entrevista, acho que era naquele 60 Minutes, ele a explicar, eu falei que isso ia acontecer, mas não especificamente este vírus, não especificamente esta situação. Como é que é possível alguém imaginar que só porque o homem tem dinheiro, não é? O Bill Gates tem dinheiro, iria mandar fazer um vírus para dar razão a si próprio. As pessoas têm uma imaginação fértil. Não é? Ou como alguém está dizendo que eu sou a favor contra Bolsonaro. Eu nem falei Bolsonaro, para mim tanto faz. Assim. Eu não me meto em política, nem votar. E por fim, né? E essa
é que realmente está fazendo as pessoas ficarem em casa, mas eu acho que o principal é a consciência coletiva, que é eu tenho que usar máscara para o meu bem e para o seu bem. Né? Sim. Eu fui ao supermercado, eu precisei do supermercado e levei minha máscara. Eu consegui comprar a máscara, né? E comprei já em 10, que é o que é limitado para cada pessoa, e eu trouxe, e essas 10 vão durar. E eu também já vi forma de fazer a máscara. Eu posso fazer aqui em minha casa, tudo isso, e aí eu estou me protegendo e estou protegendo a outra pessoa. E por fim, e aí temos seis dos 7 que eu enumerei, 6, e aí vem o 7º, que é o medo de morrer. Que está aqui. As pessoas... Então, 7 medos básicos, e esse último medo de morrer estão fazendo com que as pessoas fiquem em casa, está mudando o mundo todo. Então, o que é que está acontecendo com essa pandemia? Ela alcança os 7 medos básicos que o ser humano tem. Por isso que está dessa forma que está da dimensão que está, né? E, logicamente, criando polêmicas, críticas, essa situação toda. Então, eu penso, né, que o mundo nunca mais vai ser o mesmo, mas vai ser um mundo muito melhor. Eu acredito nisso e eu creio para poder depois ver isso. Esse mundo que eu já vinha trabalhando, construindo, através dos meus treinamentos, na minha vida, no meu dia a dia, para as pessoas que passam por mim, é um mundo que eu acredito. É um mundo que eu acredito que possa ser melhor realmente, e não com julgamentos, mas com um bem maior para a humanidade, não só para o planeta, mas principalmente para nós seres humanos, né? Quantas pessoas aí, como eu disse, esse vírus da maldade, da traição, da sacanagem, da inveja, esse vírus é perigoso. Esse vírus estava no dia a dia aí, o vírus da indiferença, né? Esse vírus, ele mata muito e ele é invisível. Eu acho que a gente tem que olhar um pouquinho mais e ficar atentos e buscar os antídotos para esse vírus aí que eu estou dizendo. Eu gosto desse teu quadro, desse teu gráfico dos medos, porque nós, quando temos medo, pensamos, bem, eu tenho este medo, sou eu, e dá-nos uma sensação grande de fraqueza. Mas quando tu pões num quadro, ficamos a perceber e a realizar, a perceber por dentro, que na verdade estes medos são comuns. Portanto, não sou só eu que estou a sentir este medo, toda a gente está a sentir este medo. Mas portanto, se há medos comuns, também há soluções que servem para todas as pessoas que tenham a vontade de melhorar. O que é que tu recomendas a nível das emoções ou das ações, conforme tu queiras, para se ultrapassar da forma mais saudável, estou a falar saudável e saudável mentalmente também, para quando sairmos eu vejo este vírus e esta situação como um túnel negro, que a gente não sabe que tamanho é que tem, que é o mais, talvez mais perturbador para mim. Mas veja a luz lá ao fundo. Eu acredito que está lá uma janela no fundo e que eu vou sair a voar. E quero sair forte deste túnel. Quero, quando voar com força em direção, não sei muito bem aqui, porque a gente não sabe, mas com todas as possibilidades de até descobrir uma vida nova, ter que reconstruir tudo. Já reconstruí algumas vezes, é mais uma vez. Portanto, o que eu te peço é que, como é que dicas tuas, que eu sei que são super importantes, porque eu já recebi sugestões tuas e conselhos teus para ficarmos mais fortes agora e para sairmos do túnel mais fortes. O que eu penso assim, ó, Teresa. Já vou te pedir aí, vou falar aqui, eu vou começar as lives no YouTube, né? Sim. Mas eu não sabia que para fazer live no YouTube precisa ter 1000 seguidores, 1000 inscritos, eu não tenho. Então, fazer apelo aí, o pessoal que está assistindo. Eu não sabia. Então, eu quero fazer lives lá para estar ajudando as pessoas no meu canal do YouTube, Alex Pacheco Oficial, né? Sim. E agora eu vou começar a pedir aí o pessoal todo para entrar lá para eu poder dar dicas, porque eu vou dar dicas aí gratuitas, tudo isso. Primeira coisa, eu vou falar logo que a gente começou falando no início da conversa, amolar o machado. Sim. Certo? Mas, Alex, eu vou amolar meu machado, mas eu não sei nem para que eu vou amolar. Amola. Porque na hora que você precisar, você vai estar lá e ele vai funcionar, certo? Sim. Segundo, eu acho que é você pensar realmente o que você quer da sua vida. Tereza, o que é que você quer da sua vida, Tereza, para os próximos 5 anos? Escreve isso. Uhum. Coloca lá. Esse é a sua vontade, o seu desejo, a sua visão. Escreve. Escreve e aí pega isso e começa a fazer um plano de ação bem definido para que isso aconteça. Quem fez MSX tem isso lá e você pode ver. Começa a perceber quem é que você quer que caminhe com você nesses próximos tempos.
quem é realmente que importa e que não importa estar com você mais. Quem é que você estava perdendo tempo? Quais são os seus valores? Enumera os seus valores. E aí vai para ação quando isso puder voltar. Você não vai para ação amanhã, porque senão você vai causar problemas maiores a você e à população. Mas quando puder voltar, vai e coloca em prática. Ou vai buscando formas criativas de você ir colocando em prática agora. Tipo, fazendo lives com pessoas que você confia e que pensam como você, fazendo publicações na internet para quando você tiver com mais público na sua internet, quando você fizer o seu produto, mesmo que não seja por internet, você divulgue para que mais pessoas possam saber, né? Eu acho que é isso aí. E aí depois você, quando voltar à situação, e até agora usar a mente de forma positiva. Eu falo muito que rir é um grande remédio, né? E acredito muito, e há 15 dias eu acho que eu fiz uma live falando disso, e hoje um amigo meu me mandou uma mensagem do Papa Francisco dizendo que era bom a gente rir. Então, assim, ria. Você está vendo isso como um túnel negro. Eu vejo um túnel, mas eu não vejo um negro. Eu vejo um túnel onde tem algumas partes negras. Mas eu vejo um túnel com luzes e com uma luz muito maior no final dele. Uma luz de esperança, de fé, de prosperidade, de irmandade, de humanidade. É isso que eu vejo. E eu desejo muito que isso aconteça. Eu estou crendo para depois ver. E vou fazer minha parte, como eu já vinha fazendo, e vou continuar fazendo. Eu acho não, vou dizer, eu fiz estudos aí desses dias da Primeira Guerra, da Segunda Guerra, das epidemias que tivemos no mundo, e as pessoas que eram positivas, as empresas que investiram em publicidade, que investiram nelas próprias, as pessoas que investiram em desenvolvimento pessoal, que acreditaram acima de tudo, que tinham um propósito bem definido, essas pessoas deram a volta muito mais rápida. Eu não mudei nada do meu propósito por causa do coronavírus. Talvez essa quarentena me fez pensar ainda com muito mais força e com muito mais certeza daquilo que eu vim fazer, né? E do que eu quero, né? Porque, não que eu não tivesse certeza, mas porque algumas interferências estavam surgindo e eu já vinha percebendo e vinha parando. Vinha olhando lá no meu avião quem ia caminhar, quem ia voar comigo, quem não ia, como é que a gente ia seguir. E tá tudo perfeito. Tá tudo perfeito. E aí, esse coronavírus só veio para eu poder parar, afiar mais meu machado, me preparar, pegar alguns pontos que ainda não estavam como eu queria e intensificar para eu voltar depois, quando for permitido, onde eu não coloque mais minha vida, nem a vida das pessoas que eu amo, nem a vida da população em risco, eu voltar e colocar em prática tudo que eu acredito, né? Vou-te dizer aqui mais ou menos o que é que algumas coisas que aqui disseram. Olha, já estou a dizer que querem voltar a fazer o MSX e que foi no ponto, foi na murcha a data com que fizesse, mas querem muito voltar a fazer. Se tudo correr bem, outubro. Se Deus quiser. Lá estarei, porque eu fiz aos fecheiros, estava no teatro, lembras-te? Então ia e depois à noite não estava e depois ia. E a imersão é como o próprio nome indica, tem que ser imerso, não é? Tens que lá estar, exatamente. Tens que lá estar. E se não for esse treino, ou o teu mapa, que foi como eu te conheci, também é importante as pessoas fazerem, interessarem-se, porque é um treino das emoções e muito, muito que organiza as nossas emoções da melhor maneira. Eu preparei, Tereza. Eu, durante muito tempo, fiquei deixando a internet para o lado, isso, aquilo, e agora realmente caiu a ficha de quanto a internet é importante para o que ela tem que ser importante. E percebi também quanto tem pessoas que eram viciadas na internet que já se cansaram da internet. Sim, é verdade. Olha que legal. Eu era aquele que não ia muito e que hoje estou muito constantemente e percebi da importância. E pessoas que viviam na internet estão percebendo que a vida dela estava limitada à internet. Que legal isso. Mas depende do que for. Fala-me, já não tem muito tempo, temos 4 minutos. 4 minutos. Fala-me de onde é que as pessoas te podem seguir, que eu acho que é importante. E explica melhor isso do YouTube, que explicaste isso assim tudo. Tá. Eu, para fazer diretos no YouTube, eu preciso ter 1000 seguidores lá. Pelo menos 1000 seguidores e 4.000 horas de visualização dos meus vídeos. Eu tenho poucos vídeos ainda, estou colocando mais, mas agora a ideia é botar todos os dias um vídeo lá no YouTube ou coisas novas. Então, você quiser ser meu amigo no YouTube, vai lá, Alex Pacheco. Subscrever o teu canal, né? Isso, e subscreve o meu canal. Tem que subscrever. Você tem 10.000 pessoas no Instagram, não sei quantas mil, 7.000 e tal
no Facebook, mas no YouTube não tem para eu fazer algumas O YouTube coisas é um lá. bocadinho mais difícil. Mas olha, É. este live que nós fizemos agora vai estar aqui nas stories durante 24 horas. Eu depois vou publicá-lo no meu canal de YouTube e tu também podes publicar no teu. É uma matéria que é boa, Então, não é? vou fazer o seguinte, eu vou publicar no meio e vou dizer quem quiser ficar amigo da Tereza, clica aqui. Você bota lá, quem quiser ficar amigo do Alex, clica aqui. Pronto. Ok. Vamos cooperar. Falámos também Aí que podem seguir podem aquela me história. seguir no Instagram e no Facebook, Alex Pacheco, e www.alexpacheco.com OK Institute. Eu estou preparando 2 cursos aqui na internet, tá? Inclusive, estou preparando curso gratuito e vou preparar cursos de formação também para as pessoas terem depois, quem quiser investir na sua formação em PNL, em inteligência emocional, como você fez, eu vou fazer pela internet também, tá? Então, esse curso que você fez, ele foi todo gravado, a gente está preparando, eu estou explicando passo a passo para as pessoas terem informação. Eu vi algumas coisas aí que existem e a gente está preparando uma coisa muito boa, realmente. Olha, eu fiz um curso do José Roberto Marques, que é um conterrâneo teu, um brasileiro fantástico do IBC, do Instituto de Coaching Brasileiro, e achei que não ia ter grande melhoria, mas é muito eficaz um curso online. Sim. Muito eficaz. Eu estou preparando com testes, com tudo, para a pessoa ficar bem legal e ela poder trazer isso para a vida dela, né? Eu acho que é uma forma da gente colaborar e chegar a mais pessoas e vou estar lançando aí isso em breve, tá? E quem quiser ser meu amigo aí, me segue, alexpacheco.com, né, meu site, e aí você vai ter as notícias lá, por enquanto, que a gente tirou o meu site para dar notícias positivas, e nas minhas redes sociais, Alex Pacheco com X, _oficial, tá? Olha, estava aqui a Filipa Valente a dizer uma coisa que é super verdade. O MAP que está a ajudar muito as pessoas a superar esta fase. Informem-se para fazer este treino de inteligência emocional assim que for possível. As pessoas também podem saber o que é que vão poder fazer no futuro. Isso é importante. Sim, Alex, obrigada, querido. Um grande beijinho para ti. Sucesso, foi bom. Parabéns aí pelo seu live, tá? O que você precisar, você sabe que você conta comigo, com o Instituto e com a equipe. Tá, meu amor? Muito obrigada. Foi ótimo. Vamos que vamos. Beijinho.